Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como de costume, passamos aí aos nossos telespectadores o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, você vai ver aqui na barrinha, na rua Santa Catarina, número 80, sala 12, é aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E também a doutora Luciana Mello, que nos momentos aí de folga, é tecladista e cantora e pode abrilhantar aí a festa de casamento. Lindas canções em sua cerimônia de casamento, Luciana Mello, tecladista e cantora. Se você se interessar, faça contato pelo 999676276, 999676276. E o nosso WhatsApp, que nós estamos aí interagindo com os nossos telespectadores, que nos mandam aí um abraço, uma sugestão de matéria a ser comentada aqui, qualquer tipo aí de relacionamento é muito bem-vindo, porque a gente atesta aí a nossa audiência. E a gente fica muito feliz com isso aí, pelo número de pessoas que têm mandado um alô, um abraço. Agradecemos aí aqueles outros que já nos fizeram contato conosco e antecipadamente os que farão. Se você se interessar, estamos à sua disposição também pelo WhatsApp, no número 98451-3033, 98451-3033. E vamos colocar aqui os cachorrinhos que estão para adoção. Você aí que estiver interessado em adotar um cachorrinho, macho ou fêmea, filhotinho, porte médio, sem raça definida. Então, nós precisamos arrumar um lar para esses cachorrinhos, de pessoas que realmente possam cuidar com muito amor e dedicação. Quem tiver interesse, souber de alguém que possa, pode fazer o contato pelo telefone 98817 4746. 98817 4746. Infelizmente, nós temos visto há muito tempo um costume das pessoas terem uma cadela e não cuida. Deixa para a rua, não procura providenciar a castração, logo a cadela fica prenha e tem os cachorrinhos. O que a pessoa faz? Pega os cachorrinhos, põe numa caixa e põe na porta da casa dos outros. Ou então, joga no mato, num terreno baldio, num lote. Isso é um ato repugnante, uma falta de amor, porque quem não tem capacidade para amar um bichinho desse, um animalzinho, não vai ter para amar um ser humano, um semelhante. A Prefeitura Municipal promove a castração de graça. Basta o proprietário da cadela se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde, lá tem o setor próprio de castração. Vai lá, agenda o dia e a hora e o lugar para levar a cachorra, a cadela. Leva imediatamente, já pode retornar com o animal para casa. E está resolvido o problema. Não gasta nada. Então vamos aqui incentivar essa atitude para a gente melhorar um pouco a situação. Esse número excessivo, um número muito grande de animais abandonados. Então quando você vê aí um cachorro andando pela rua, caminhando pela rua, animal, a cidade está cheia de cachorro de rua.
Está cheio de cachorro de rua porque alguém botou o cachorro na rua. Então o cachorro já está grande andando pela rua, ele nasceu em algum lugar. Apareceu ali depois de grande, depois de algum tempo de vida. Então ele não é um cachorro de rua, ele está na rua, mas ele veio de algum lugar. Alguém colocou, ou abandonou na rua, e ele saiu aí, a esmo, procurando um alimento, uma água, e acaba se perdendo pelas ruas da cidade. Vamos colaborar, vamos ter aí um sentimento, né, de humanidade, de respeito a qualquer ser que existe no planeta, tanto do reino animal como no gênero humano. O amor é incondicional, ele é para tudo, é para todos. Hoje eu vou fazer mais uma dica de leitura. Eu tenho costume aqui de, quando eu leio um livro e acho que o livro é interessante a ponto de eu indicar para os amigos e para os telespectadores que façam a leitura também, hoje eu vou indicar essa obra aqui que eu já li, que é de autoria do delegado Romeu Tuma Júnior. Esse livro tem o título de Assassinato de Reputações. O doutor Romeu Tuma Júnior é advogado e delegado de polícia aposentado no estado de São Paulo. Foi secretário nacional de Justiça entre 2007 e 2010 no governo Lula. Deputado estadual por São Paulo no período de 2003 a 2007 e presidiu as comissões de Segurança Pública e Defesa dos Direitos do Consumidor, além de ter sido eleito corregedor parlamentar e vice-presidente da Comissão de Administração Pública. Foi chefe da Interpol em São Paulo e assessor da vice-presidência mundial da Organização Internacional de Polícia Criminal. Então é uma pessoa que tem um currículo, né, de vida dedicada à área de segurança pública, como foi o pai dele, né, Romeu Tuma Júnior, filho de Romeu Tuma, que foi delegado de polícia pelo estado de São Paulo, chegou a ser o secretário-chefe de polícia da Polícia Civil daquele estado. Depois ele foi convidado pelo Lula para ser o secretário nacional de polícia, superintendente da Polícia Federal. E interessante que Romeu Tuma, enquanto delegado na década de 60, né, naquele extinto Departamento de Ordem Política e Social da Polícia Civil, conhecido como DOPS em São Paulo, muitas vezes se viu frente a frente com o Lula, na época que o Lula estava fazendo aquelas agitações, aqueles comícios, aquelas passeatas, incitando greve, ali na década de 60, 70, e na época que Romeu Tuma, o pai desse que é autor do livro, era delegado. Então, aqui no livro também conta muito essa relação que do delegado agindo dentro da lei naquela época e um fora da lei, naquela época que era o Lula, e com várias prisões. E interessante que esse relacionamento, quando o Lula depois futuramente foi eleito presidente da República, convidou esse delegado para fazer parte do seu governo. Umas coisas interessantes aqui na história política do Brasil. E o Romeu Tuma ficou muito tempo trabalhando com o então presidente Lula. E o filho do Dr. Romeu Tuma, o Romeu Tuma Júnior, também delegado, como eu disse agora há pouco, também chegou a participar do governo do então presidente Lula. E nesse livro aqui, Assassinato de Reputações, que você pode comprar pela internet, hoje tem várias empresas, magazines aí, lojas de eletrodoméstico de grande rede, tudo estão vendendo o livro. Ou então livrarias aqui da cidade também, que existem aqui, que se não tiver ali naquele momento para ser vendido, pode ser, faça encomenda, no instantinho chega. Então, você pode adquirir esse livro.
É um livro interessante que você vai ter saber da história verdadeira daquela época, de pessoas que estavam lá dentro do governo PT. E eu estou me referindo também a esse livro, porque agora está fazendo aí 20 anos da morte, do assassinato de Celso Daniel. Então, para quem não se recorda ou para quem não sabe, Celso Daniel foi prefeito pelo PT lá em Santo André, estado de São Paulo. E o assassinato dele, até hoje, não ficou 100% resolvido. E não vai ser depois de 20 anos, acredito eu, que a verdadeira história venha à tona no âmbito do processo criminal. Neste livro, Romeu Thomas Jr. conta com detalhes como é que foi que aquilo aconteceu do ex-prefeito de Santo André, que estava saindo de um bar com um amigo, e quando foi cercado por marginais, foi sequestrado, e 2 dias depois apareceu numa estradinha de terra, com marcas de tortura e executado a tiros. E esse delegado Romeu Thomas Jr. foi indicado para começar as investigações. E de repente, mais um pouco para frente, ele foi afastado do caso, foi colocada outra equipe, outros delegados para atuar no caso. E no final, como ele explica no livro aqui, não se tem uma garantia do motivo da execução do ex-prefeito Celso Daniel, do PT de Santo André. Menciona-se nesse livro e em outros livros de outros pesquisadores, jornalistas, escritores, que o motivo era corrupção. Corrupção envolvendo propina do lixo, né, de concessão da panha de lixo, propina de empresas de transporte público, que tinha que pagar propina, paga propina para um, não paga para o outro, paga para o partido, paga muito ou paga pouco. Deu uma desavença, segundo esses autores. E sobrou para o Celso Daniel. Uns dizem que ele não concordava com isso, outros dizem que ele não concordava, mas com o valor era muito alto, que ele não concordava, que também aí já é demais. Eu sei que ninguém chegou num denominador comum a respeito da morte. Foram localizados os autores dos disparos, do assassinato, foram a júri, foram condenados em júri popular, e o motivo seria que foi um assalto, aí foi um sequestro relâmpago, mas depois que eles ficaram sabendo que quem eles tinham assaltado, sequestrado ali, era uma pessoa muito importante, então ia dar problema. Então resolveram eliminar o arquivo e assassinaram a pessoa. Foi a tese apresentada no júri. Mais para frente, anos depois, o Supremo Tribunal Federal anulou tudo. E como é que ficou? Voltou a estaca zero. Aí virou uma lenda. Virou uma lenda. Quem matou Celso Daniel? Parece coisa de novela. Há muito tempo atrás, uma novela que fez sucesso, pegou aquela frase que virou um jargão. Quem matou Odete Roitman? Então, é uma pergunta que fica ad perpétuo, para sempre. E é o caso do Celso Daniel. Não ficou bem explicado, porque qualquer um que leia esses livros vai entender que tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa. Não se tem como provar, mas que tinha, tinha. Esse é um outro autor, o Celso Daniel, que também editou um livro falando disso. Aliás, o Celso Daniel é a vítima, o autor é Silvio Navarro.
Silvio Navarro, ele é autor do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Esse livro fez muito sucesso na época que foi lançado. Eu não li ainda este livro, então eu estou só mencionando esse livro para vocês. Não estou indicando, porque eu só indico aquele livro que eu leio, que eu aprendo alguma coisa ali e eu quero repartir esse aprendizado com o telespectador, que é o caso aqui deste que eu indiquei hoje, do Dr. Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputação. Mas esse livro que acabamos de colocar a capa aí, eu vou ler. Aí depois, futuramente, eu posso indicar para você fazer a leitura. Esse livro do Navarro, ele é estritamente sobre a história de Celso Daniel. Já o livro de Romeu Tuma, ele fala de diversos casos, inclusive de Celso Daniel, fala daquela operação da Polícia Federal do Satyagraha e fala das corrupções que ele presenciou dentro do governo do PT que ele participou. Palavras dele, é ele que está falando. Então é interessante a gente aprender isso, a conhecer a verdadeira história, porque quando chega através da imprensa, da mídia, infelizmente, muitas das vezes, elas chegam distorcidas, existem uns freios pelo caminho, os freios aí vão agindo, e ela não chega com 100% de veracidade, de verdade. Então, muito está se falando agora, se falou por esses dias, a respeito desse caso do Celso Daniel, exatamente por estar fazendo 20 anos e uma coisa que ficou no ar. Ficou no ar. Mas muitos pesquisadores, escritores, jornalistas, no caso desse do Dr. Romeu Tuma Júnior, um delegado que trabalhou naquela época, estava lá junto, então esses se dedicaram a escrever a história. E tem coisa ali, para falar assim no português bem claro, muito cabeluda. Interessante que você faça essa leitura. E existiu um outro caso também, eu cito aqui só para a gente rememorar, meio parecido com o do Celso Daniel, prefeito do PT lá de Santo André, o caso do Toninho do PT, outro prefeito de Campinas, que também foi assassinado. É outra história, é quase semelhante assim. Tem-se a notícia, mas uns afirmam que não é bem daquele jeito, outros dizem que é, também ficou no ar. Mas o caso do Celso Daniel foi espetacular, no sentido assim de deixar uma interrogação enorme. A conclusão é do leitor. Eu não faço direcionamento aqui, porque a matéria está no livro. Então o leitor vai ler e depois ele vai sentir se ele concorda, se de fato, que o que estão dizendo ali naquelas escrituras, se de fato está provado, se de fato existe fundamento. É interessante. Bom, como a gente que sempre fala em lei, nós vamos dizer para você, hoje eu vou contar aqui algumas leis que tentaram virar lei, outras que viraram, que são chamadas esdrúxulas. Já já eu conto. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Bom, neste retorno, eu quero deixar aqui consignado os nossos profundos sentimentos de pesar
de pêsames à família Bolsonaro, que por esses dias perderam a sua matriarca, a dona Olinda Bolsonaro, com 94 anos. Olinda Bolsonaro, mãe do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela estava com 94 anos, como eu disse, já com as doenças características da idade. 94 anos. É um privilégio para poucos. Sabemos que poucas pessoas chegam a esta idade de 94 anos. Então a gente deixa aqui, renova os nossos sentimentos de pesar à família Bolsonaro. Quem já perdeu a mãe sabe o quão triste é este momento de perda, de separação da mãe. O mundo fica diferente após a perda de nossa mãe. Parece que abre um vazio na vida, porque fica aquele sentimento, eu não tenho mais a minha mãe se foi. Mesmo depois de adulto, nós continuamos uma criança que sempre queremos a mãe por perto. E quando nós não a temos mais, fica um vazio. E então esse vazio é preenchido somente pela memória, pelo sentimento de amor e de carinho à pessoa que já foi e que foi tão importante em todos os sentidos, porque sem a mãe nós não estaríamos aqui. Então a forma da nossa existência é através do gameta masculino com o óvulo feminino, a gestação feminina, o parto, o filho, a criação. Então a mãe é mãe desde o momento da concepção, que ela engravida, até o momento que ela morre, que ela vem a falecer. Porque os filhos, os netos, tudo, mãe pra cá, mãe pra lá, de repente isso acaba. E vem esse sentimento de vazio. Para quem já não tem mais por perto, fisicamente, a sua mãe sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a toda a família enlutada do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez o nosso profundo sentimento de pesar, de luto, de pêsames. Como eu disse encerrando o primeiro bloco, umas leis que existem no Brasil, que são esdrúxulas, que são esquisitas, que muitas vezes não tem nada a ver, porque para se apresentar um projeto de lei, demanda reuniões no partido, comissões, para depois chegar a uma votação. Então tem que ser um assunto sério, um assunto que vai trazer algum benefício para a sociedade como num todo. E nós temos uma prática no Brasil do deputado querer fazer uma média lá com a sua região, e a região ela tem alguma coisa em especial, então ele vai fazer uma lei para dizer que aquela coisa naquele lugar vai se transformar o dia disso. Melhor explicando, vamos aqui um exemplo. Projeto de Lei 2793 de 2008. Capital Nacional do Boné. Responsável por mais de 60% da produção de bonés no Brasil, o município de Apucarana, no Paraná, foi nomeado oficialmente como a Capital Nacional do Boné. O projeto de lei partiu do deputado federal Alex Canziani, do PTB do Paraná, e se tornou lei em 2010. E até lá na cidade tem um monumento lá de um boné de 14 metros de comprimento na entrada da cidade. Então, é uma maneira que os deputados usam para fazer uma média, né? Aqui em Minas é o pão de queijo. Então, pão de queijo é patrimônio cultural de Minas Gerais. O queijo também o café. É o dia nacional do pão de queijo. Aí tem lei dizendo que é o dia nacional do pão de queijo. Tem um outro aqui, interessante,
Aí Apucarana é a capital do boné. Olha o tamanho do boné. Entendendo? Bolinho de frango, como patrimônio. O vereador Irã Aires Monteiro Júnior, do DEM de São Paulo, decidiu transformar o bolinho de frango tradicional de Itapetininga, que é uma cidade aqui no estado de São Paulo, não muito longe daqui, no interior paulista, em patrimônio cultural. De acordo com a proposta, o petisco, feito de farinha de milho, ovos, peito de frango, alho e cebola, tem um valor histórico com mais de um século. A lei foi aprovada em outubro de 2005 e o quitute recebeu o devido reconhecimento no Dia Nacional do Bolinho de Frango, como patrimônio aqui de Itapetininga. Aqui próximo também, Pouso Alegre, olha o bolinho aí, ó. Aqui em Pouso Alegre tem o famoso pastel de farinha de milho, tradicional. Também o pastel de farinha de milho de Pouso Alegre é um patrimônio cultural. Então, tem o dia do pastel da farinha de milho. Então, é uma maneira de valorizar a cidade, uma maneira de botar a cidade em evidência. Não estamos aqui fazendo crítica, né? Estamos aqui dizendo que existem prioridades dentro dos projetos de lei no Brasil. Tem alguns que passam até... esses que eu disse, assim, que tem muito pelo Brasil, dia do frango, dia disso, daquilo outro, tem muito a ver com a cidade, com a região. Então é uma maneira de agradar o produtor, de agradar o comerciante, de agradar as pessoas da cidade, de projetar o nome da cidade. Tudo bem. Agora tem outros que... Nós estávamos falando agora há pouco de cachorrinho. Um projeto de lei 4197 de 2004, já faz tempo, não passou. Proibição de nome próprio em animais. O deputado federal, o pastor Reinaldo, do PTB do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto à Câmara dos Deputados, onde proibia o uso de nome próprio em animais domésticos, silvestres ou exóticos. Reinaldo ainda determinou que uma cópia da lei fosse fixada na entrada de clínicas veterinárias e aplicação de multa em quem descumprisse a lei. Mesmo usando o texto de estudiosos europeus como argumentação, a iniciativa foi arquivada. Mas é lógico que teria que ser arquivada. Uma coisa ridícula. Então, você tem um papagaio e põe o nome do papagaio de um nome de um cantor famoso, né? Não, mas isso não pode, é contrário à lei. Tem um cachorrinho, põe o nome de gente no cachorrinho. O Guinho, Zezinho, Luizinho, Carlinho. O que tem de errado nisso? Então, será que esse senhor deputado lá do Rio Grande do Sul não tinha outra coisa para fazer? Está preocupado com as pessoas que colocam o nome de gente em bicho, em passarinho, em gato, cachorro, seja o que for. Coisas aqui do Brasil. Mas, aliás, não é só do Brasil, não, tem para o mundo inteiro. Agora, vai piorando. Projeto de lei 2324 de 2000, que também não foi aprovado. Visitantes de outro planeta. Não é brincadeira não, hein? Aliens entre nós, ETs entre nós. Caso tivesse sido aprovado o projeto de lei do deputado federal João Caldas, do partido PMN de Alagoas, iria confirmar esse grande mistério da humanidade. Caldas elaborou um projeto de lei que obrigava a comunicação de qualquer informação relativa aos visitantes do espaço. O pedido foi arquivado. Não tem. Então, se ele queria tornar obrigatório, tanto para qualquer tipo de autoridade ou particular, que se visse um objeto voador não identificado, ele tinha que fazer comunicação, tinha que dizer, tinha que provar para a sociedade. O que será que traz de benefício isso, né? Confirmar o mistério da humanidade. E vamos lá, tem mais um aqui. Dia do Saci. Projeto de lei 2762 de 2003, do deputado, olha bem, esse homem é famoso,
deputado federal Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil, esse cara foi ministro, foi comandante das Forças Armadas, no governo da Dilma, no governo do Lula, presidente do Partido Comunista. Ele sempre esteve por cima nos ministérios, tanto do governo do PT, quanto no governo da Dilma. Entrou com um projeto de lei em 2003, criaram um equivalente ao Halloween. O deputado federal Aldo Rebelo, do Partido Comunista, tentou marcar a comemoração do Dia do Saci para 31 de outubro, que é o Halloween. Rebelo, deputado, justificou que o menino negro, de uma perna só, é uma força da resistência cultural à invasão dos X-Men, dos Pokémons, dos Halloweens e dos jogos de guerra. Não chegou nem a ser apreciado esse projeto, foi arquivado em 2007. 4 anos depois ainda que foram arquivar. Quer dizer, que tanta papelada para fazer uma lei criando o Dia Nacional do Saci. A gente vê cada uma que é inacreditável, né? Então eu trago aqui, porque eu estou indicando o nome do projeto de lei e o autor do projeto de lei. Isso está registrado lá nos arquivos da Câmara Federal. E tem muitos outros, que o programa aqui não me dá tempo para dizer. Mas, paulatinamente, a gente vai comentando com vocês aí. Agradecemos a audiência, um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.